ressuscitou. Aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai dia a dia a sua salvação. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Os deuses dos gentios não passam títulos. Foi o Senhor quem fez os céus. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Neste dia solene da Páscoa, invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus Pai, para que este rito de aspersão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus, Criador, que na água e no Espírito Santo destes forma ao homem e ao universo. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas. Glória a vós, Senhor. Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa, a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso nos purifique do pecado e pela celebração da Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Senhor Deus do Universo, que neste dia, pelo vosso Filho unigênito, vencedor da morte, nos abristes as portas da eternidade, concedei-nos que, celebrando a solenidade da ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele.
nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Diga a casa de Israel, é eterna a sua misericórdia. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. A mão do Senhor fez prodígios, a mão do Senhor foi magnífica. Não morrerei, mas hei de viver para anunciar as obras do Senhor. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. Eis o dia que fez o Senhor, nele exultemos e nos alegremos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitaste com Cristo, aspirai as coisas do alto,
onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós haveis de manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor. A vítima pascal ofereçam os cristãos sacrifícios de louvor. O Cordeiro remiu as ovelhas, Cristo o inocente reconciliou com o Pai os pecadores. A morte e a vida travaram entre si um duelo admirável. O príncipe da vida, morto, reina vivo. Diz-nos Maria que viste no caminho o sepulcro de Cristo vivo, a glória do ressuscitado, os anjos testemunhas, o sudário e a mortalha. Cristo ressuscitou, sabemo-lo de verdade. Ó Rei vitorioso, tende piedade de nós. Amém. Aleluia. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos a mesa do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor.
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia! Cantamos neste dia e cantamos todo o ano. Aleluia, louvai o Senhor. É o que a palavra quer dizer, traduzida na nossa língua. É um convite ao louvor de Deus. E por que este convite ao louvor de Deus? No domingo da ressurreição, que nós todos os domingos voltamos a celebrar. Cada domingo é um domingo de Páscoa, digamos assim, no qual nós, cristãos, celebramos a nossa fé no mistério da morte e ressurreição do Senhor. Então o convite a louvar a Deus vem porque este dia é para nós um dia de alegria, um dia de esperança, porque é o dia da vida nova. De facto, ao ressuscitar, como tinha prometido que aconteceria, Jesus venceu de uma vez por todas a própria morte e libertou-nos do domínio de Satanás e do pecado. E por isso nós temos motivos imensos para nos alegrarmos. Porque pela nossa fé sabemos que o amor de Deus em Jesus Cristo se manifestou mais forte do que tudo, vitorioso sobre a morte, sobre Satanás e sobre o nosso pecado, por maior que ele seja. Esta é a primeira razão para nós, como cristãos, vivermos a nossa fé com profunda alegria. A fé cristã está marcada pela dimensão da alegria. Funda-se em duas boas notícias. E as boas notícias o que fazem é alegrar-nos, não é verdade? Ninguém fica triste com uma boa notícia. E a primeira boa notícia é a que celebramos no Natal. Nasceu-vos hoje um Salvador. Não estáis entregues à vossa sorte. E a outra, a maior de todas ainda, é a que celebramos no domingo de Páscoa. O Senhor ressuscitou. Ele libertou-nos da opressão da morte, do pecado e de Satanás. Então temos motivos para sermos homens e mulheres que tenham um olhar positivo, otimista sobre a vida do ser humano. Não porque nós sejamos muito poderosos, nem muito fortes. Infelizmente nós vemos o que nós, desligados de Deus, somos capazes de fazer. Guerras e mais guerras, divisões e mais divisões, separações e mais separações, discórdias atrás de discórdias. Quando nós deixamos de estar unidos a Deus, nós somos muito capazes de ser semeadores de morte, em vez de sermos semeadores da vida.
Olhemos o nosso mundo. Tanta morte, tanta guerra, tanto aborto, tanta eutanásia, tudo negando a morte, tudo negando a vida. E porquê? Porque nós não seguimos o Senhor da vida, que é o Senhor Jesus. Mas este dia é também um dia de esperança. Podemos esperar contra toda a esperança. Mesmo quando no nosso mundo tudo parece desmoronar-se, parece que os seres humanos não acabam de aprender que não é combatendo-se, fazendo guerra uns aos outros, que encontram a felicidade, antes pelo contrário, mas desde Caim até hoje ainda não aprendemos. Que não é matando que resolvemos nenhum problema, só os aumentamos. O caminho é o caminho da mansidão, de responder com bondade à maldade, com mansidão à violência, com perdão e amor ao ódio. Esse é o caminho de Jesus. E ao celebrar o domingo da ressurreição, nós vemos como foi seguindo este caminho que Jesus verdadeiramente nos libertou daquilo que nos oprime e que não nos deixa verdadeiramente ser seres humanos plenamente realizados e felizes. Então trazemos em nós esta grande esperança. E se todos os seres humanos seguíssemos o caminho de Jesus, de certeza absoluta que não havia guerras entre os povos, nem lares divididos, nem divórcios, nem nada dessas coisas, nem filhos para um lado e pais para os outros. Não haveria nada disso. Tudo isso vem, meus irmãos, porque nós próprios, cristãos, que dizemos acreditar em Jesus, não seguimos os seus caminhos, que são caminhos de vida e de felicidade. Somos chamados a ser portadores desta esperança. Somos chamados a ser portadores desta enorme esperança de que o amor de Deus é mais forte do que tudo. E se nós nos unirmos a Ele, no nosso modo de viver, na prática da vida, a nossa fé não pode reduzir-se apenas ao sentimento. A nossa fé tem que ser prática, como o próprio Jesus diz: quem acredita em mim, ponha em prática a minha palavra. Prática nos nossos atos, nas nossas atitudes, nas nossas ações. Devíamos, na prática da nossa vida, ser homens e mulheres que semeiam paz, que comunicam confiança, que têm um olhar otimismo sobre cada ser humano. Nunca ninguém está irremediavelmente perdido. Enquanto caminhamos neste mundo, temos sempre a oportunidade de renascer de novo. E por fim, hoje é um dia da vida. Porque é para a vida que Deus nos criou e não para a morte. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plenamente realizada e feliz. Foi para isso que Ele veio. E tudo o que Ele nos ensinou foi para que nós não nos desviássemos dEle, que é a fonte da vida, que é a fonte da verdade, que é a fonte do amor. Então, meus irmãos, procuremos neste nosso mundo tão necessitado de Deus, sim, tão necessitado de Deus. Deus não precisa de mim, senão não seria Deus. Eu é que preciso de Deus para ser verdadeiramente feliz, plenamente realizado. Cada um de nós é que precisa de Deus, porque nós somos criaturas limitadas, vulneráveis, frágeis, e só Ele nos pode manter em vida. É nele que nós somos, nos movemos e existimos. A morte, meus irmãos, não é a última palavra sobre a vida humana. Para quem não tem fé,
Eu não sei como é que conseguem suportar. Tudo acaba com a morte, imaginem. Tremendo, eu não consigo imaginar-me a pensar a minha vida, tudo vai acabar na morte. O que de mais belo eu vivi, o que de melhor eu fiz na minha vida, acaba tudo na morte. O meu coração não era capaz de suportar tal ideia. Mas para quem não tem fé, tudo acaba na morte. Para quem acredita em Jesus, para quem acredita que com Ele também nós ressuscitaremos, então não há nada que possa destruir a nossa esperança e a nossa confiança e a nossa alegria de viver. Peçamos à Virgem Mãe que, como ninguém soube seguir o seu Filho, que como ninguém acreditou do princípio ao fim que Ele viera como Filho de Deus a este mundo para nos salvar, aprendamos com ela a fazer o que ela fez. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Esta é a fé prática, a de quem se põe à disposição de Deus para realizar a missão que a cada um Ele confia ao fazer vir a este mundo. De pé, renovamos as nossas promessas batismais. Irmãos caríssimos, pelo mistério pascal, fomos sepultados com Cristo no batismo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, ao celebrarmos hoje o dia da ressurreição do Senhor, renovemos as promessas do Santo Batismo, pelas quais renunciamos a Satanás e às suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça para a vida eterna, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo, neste dia santíssimo da ressurreição do Senhor, em que o Espírito nos faz homens novos, oremos ao Pai para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro, cantando com fé. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela Igreja Católica e Apostólica, para que se alegre santamente nesta Páscoa e proclame que o Senhor ressuscitou. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Por todos os que foram batizados, para que aspirem às realidades do alto e deem graças pelo seu novo nascimento. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela paz no mundo, para que aqueles que governam as nações não cessem de procurar caminhos de diálogo e reconciliação. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pela humanidade inteira, para que acolha a boa nova
e a aliança que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Cordeiro Pascal, que é a nossa vida, as alimente com o seu corpo e o seu sangue. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos peregrinos deste santuário, para que cresçam no amor a Jesus Cristo e dê testemunho da sua ressurreição. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Deus Santo, Deus da vida, Deus Salvador, que na ressurreição do vosso Filho destes ao mundo a vitória sobre a morte, fazei-nos viver ressuscitados com Ele, deixando-nos conduzir pelo seu Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício, no qual tão admiravelmente renasce e se alimenta a vossa Igreja.
Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando-se agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Cheios de gratidão e alegria, ousamos dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, é nosso Deus. Entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão azimol da pureza e da verdade. Aleluia, aleluia. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão azimol da pureza e da verdade. Aleluia, aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão azimol da pureza e da verdade. Aleluia, aleluia.
o Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça, recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão ázimo da pureza e da verdade. Aleluia, aleluia. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa com o pão ázimo da pureza e da verdade. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, 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 louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, aleluia. Deus reina, Cristo impera. Aleluia. A morte foi vencida, a cruz venceu o inferno. Aleluia, aleluia, louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios pascais, mereça chegar à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Regina Celi, letare, alleluia, quioque meruisti portare, alleluia, resurrexit, securixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Alguns avisos. Hoje, às 17h30, está a começar Vestas Pascais na Basílica, Vésperas Pascais na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A partir de hoje, há algumas modificações no programa oficial do Santuário. Missa das 11, de segunda a sábado, na Basílica da Santíssima Trindade, e aos domingos aqui no recinto de oração. A missa das 12h30, de segunda a sábado, aqui na Capelinha das Aparições, e aos domingos na Basílica da Santíssima Trindade. Hora de reparação ao Coração Imaculado de Maria, às 14h, todos os dias, aqui na Capelinha das Aparições. A missa das 16h30, de segunda a sábado, é na Capela da Morte de Jesus. Aos domingos, aqui na Capelinha das Aparições. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Neste dia solene da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos guarde de todo o pecado. Amém. Deus que pela ressurreição de seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. A todos desejo a continuação de muito bom e santo domingo de Páscoa. E de em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Ave